Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Bhadarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadha Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jaganmataram Devim Stita Dipadmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Ramanama Varanane. Então, boa noite a todos. Estamos começando nossa jornada da Turma Hanuman. Como começar um estudo de Vedanta é sempre uma pergunta muito interessante. Porque as pessoas imaginam que o estudo de Vedanta seja como o estudo de qualquer outro assunto que exista. Só que nos outros assuntos a gente tem uma certa distância daquilo que a gente está aprendendo, que permite com que a gente não se envolva. A gente pode simplesmente olhar para as coisas que estão acontecendo em torno da gente e simplesmente se manter distante daquilo. Eu posso escutar o que está acontecendo com o filho de um amigo meu na escola, pode ser uma tragédia, mas para mim, o que vai impactar? Porque não é o meu filho, é o filho do amigo. E esse conhecimento de Vedanta, ele não é o filho do amigo, ele é o seu filho. Se você não tiver aquele envolvimento de quem está escutando um conhecimento que vai mudar a sua vida, que vai falar com a sua filosofia, então a proposta do estudo vai ficar por água abaixo. Eu vou acumular um monte de nomes em sânscrito, um monte de Brahma, Ishvara, Shiva, Vishnu, e criar teorias sobre eles, porque Brahma criou, Shiva destruiu, Vishnu manteve. Imagina. Isso é o que dá. Qual é a lógica? Um cria, o outro mantém e o outro destrói. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Deus está em todo lugar, né? E por isso eu vou fazer meditação para encontrar com Ele. Hey? Qual é a lógica? Qual é a lógica da proposta, a minha proposta de estudo, ser, por exemplo, consertar a minha mente, eliminar a raiva, eliminar o medo? Qual é a lógica? Qual que é a lógica? A gente veio para cá com defeito, todo mundo? Então agora, a partir de agora, né, a nossa proposta de vida, né, Vitor? Nossa proposta de vida é consertar o que Deus errou. Quando Ele criou todas as pessoas, Ele errou. A minha mente Ele fez ter raiva, ter um monte de problema. Então agora a minha proposta de vida passa a ser consertar isso. Não. Primeiro é ilógico. E segundo, parece uma coisa externa. Não é real. O estudo não pode ser real se ele não encosta no meu coração, número 1. E número 2, se ele propõe algum tipo de solução mágica para as coisas. Quando a gente escuta as pessoas falando sobre Vedanta, tradição védica, a gente ouve muitos nomes. Nomes de mestres e mestres e mestres, ditados no Facebook, né? Aquelas frases que a gente não sabe de onde veio,
e que a gente fica repetindo, repetindo. A gente lê o que vários autores dizem sobre cada uma das tradições diferentes que tem. Mas o estudo tradicional de qualquer, vamos dizer assim, tradição de ensinamento, onde tenha professor e aluno, nunca vai poder ser estudado por fora. Ele só pode ser estudado por dentro. E sendo estudado por dentro, ele tem a possibilidade de funcionar. Não quer dizer que funcione, ele tem a possibilidade de funcionar. Sendo estudado por fora, ele não tem a possibilidade de funcionar. Porque, como eu comecei dizendo, o assunto em questão não é o filho do vizinho, não é nem o seu filho, é você. Então, se as frases todas de ensinamento tiverem codificadas e distanciarem você do que está sendo dito, nada vai ter impacto no seu coração. São só mais e mais palavras. Imagina que eu diga para você assim, por exemplo. O que Vedanta tem para dizer é que Ishvara, Brahma e Jiva são a mesma coisa. A gente está começando o estudo. O que é Ishvara? O que é Brahma? O que é Jiva? É a mesma coisa de eu não falar nada. Eu criar vários conceitos. A Ishvara é Deus. Pronto, agora já era. Você nunca vai resolver a equação. Porque se eu estou dizendo que duas coisas são iguais, se eu estou fazendo uma equação e igualando dois termos de uma equação, significa que aparentemente eles são diferentes. Não é só falar 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 tem uma cara, 4 tem outra cara. Aqui tem dois números e um símbolo. Como é que existe uma igualdade entre essas duas coisas? Existe a necessidade de uma espécie de um processo cognitivo. Um processo onde eu vou analisar cada um desses elementos. E esse processo não é de criar mais nomes. Porque a hora que eu crio mais um nome, eu me distancio da realidade que eu estou falando. Então tem muita gente que lê os livros e depois manda mensagem, pergunta assim, Vedanta diz que a gente é o Atma? Atma só significa eu. Como assim? Vedanta diz que eu sou eu. Fala em português, não faz sentido nenhum. Mas quando a gente fala em sânscrito, fica muito bonito. Então a gente tem que ter uma capacidade de entender como que a gente vai fazer com que um estudo tradicional, que foi feito numa outra língua, que é ensinado para culturas completamente diferentes da nossa, possa se adequar à nossa realidade de vida, possa fazer parte do nosso dia a dia. E quando a gente ouvir essas frases todas e essas histórias todas, elas de alguma forma têm que falar com o nosso coração. Não pode ser mais um conjunto de coisas para eu anotar e discutir com os meus alunos, meus amigos, na mesa de jantar. Não funciona assim. Para isso, um dos ingredientes principais é essa conexão. Da mesma maneira que se você for praticar karatê, você já não sei se alguém já teve a oportunidade de praticar uma arte marcial como karatê, você não entra no tatame sem saudar o tatame. Você entra no tatame fazendo alguma reverência, né? Típica, né? Japonesa. Os sapatos você vira para o lado de fora. E quando você vai falar com o mestre, você não chama ele, oi Joaquim, não. Mesmo Joaquim, dentro do tatame, é chamado de sensei. Isso é um ritual. É um ritual que quando eu faço, eu ajudo a minha mente a se conectar a um modo de funcionamento. Aqui é a mesma coisa. Você pode assistir essa aula de onde você quiser. Você pode assistir deitada, porque agora até no celular funciona. Você pode assistir deitado, de cabeça para baixo, tomando Coca-Cola. Pode, mas não vai funcionar. Da maneira como eu gostaria que funcionasse, não vai funcionar. Para funcionar, ela precisa de um certo centro. Eu preciso ter uma certa seriedade naquilo que eu estou fazendo. Para que até o meu coração possa entender que tem alguma coisa ali realmente acontecendo. Quando as aulas começam, você fecha todas as janelas do computador. Você deixa o mouse de lado. Você fica com a coluna ereta. Como se uma pessoa que está prestando atenção numa coisa muito importante. Cada palavra dessa que está sendo dita, você escuta. Porque, superficialmente, as frases são muito simples. Mas existe uma profundidade enorme em cada uma dessas explicações.
E se você assistir de qualquer jeito, eu não garanto que vá produzir o resultado que eu acho que todo mundo está esperando que produza. Então, é necessário, primeiro, uma certa atitude. Segundo, é necessário um método. E eu já falei um pouco disso no curso online grátis algumas vezes, até na apresentação. Existe uma forma de se ensinar. Ensinar e informar são duas coisas completamente diferentes. Eu posso dizer para você tudo o que Vedanta diz, mas ensinar é uma outra arte completamente diferente da arte de informar. Informar é o jornalista. Ensinar é um professor. Quando você ensina uma pessoa a jogar sinuca, por exemplo, existe um método. Se você sabe jogar, um método. Você não vai sair colocando a pessoa para bater qualquer bola em qualquer caçapa. Não vai funcionar. Porque é muito difícil. A mente não aguenta. As palavras de Vedanta são como chaves dentro da mente. A mente é cheia de vírus, cheia de, sabe, um cranco ali preso. Cada frase dessa que entra, solta alguma coisa lá dentro. Tem uma sequência para isso acontecer. Uma sequência que não é uma receita de bolo, você faz uma coisa depois da outra, mas é como se fosse uma obra de arte. E como que você aprende essa sequência? Não é no curso de formação de professores de Vedanta, não. É se tornando um aluno de Vedanta, para que esse processo possa ocorrer dentro da sua mente. E com o tempo, você vai entender como que a sua mente foi aberta. E você vai ter a capacidade de abrir a mente das outras pessoas naturalmente. Para falar a verdade, essa capacidade não é sua. Essa capacidade é o quê? Da tradição. É um método. Não pertence a mim. Eu coloquei aqui a foto do nosso Swami Dayananda, representando todos os mestres. Estudei com muitos deles. Swami Dayananda, Swami Paramarthananda, Swami Sakshat Kritananda, a professora Glória Arieira, o Tattvavedananda, o Suvignayananda, o Santoshi, que foi meu primeiro professor. Vários amigos, que não dá para citar todos eles, estiveram junto comigo nessa jornada. E na troca com eles eu aprendo também. Existe uma troca constante com as pessoas para você poder receber esse conhecimento. Esse conhecimento não pertence a ninguém. Nós aqui no Brasil tivemos essa bênção de, nos anos 70, a professora Glória ter trazido esse conhecimento para cá. Se não fosse por isso, não estava ninguém aqui, nem eu. O Swami Dayananda fez uma grande coisa, que começou a ensinar para estrangeiro, em cursos intensivos de 4 anos, o que é extremamente forte, mas que permite com que outras pessoas possam ensinar com mais propriedade. Ele criou milhares de professores no mundo inteiro durante a sua vida. Se não fosse por ele, a gente também não estava aqui. Quando a gente começa uma aula, a gente sempre canta um mantra para os professores. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam. Eu saúdo todos os professores, de Shiva, passando por Shankara, até a pessoa que está me falando nesse momento. E todos eles, eu peço a eles muito, sabe o quê? O quê? Que eles não interfiram no processo. Eles não estão aqui para acrescentar e colaborar. Eles estão aqui só para ser como um canal. Um canal onde você passa para frente aquilo que você recebeu. Quando um aluno chega e agradece ao professor, olha, eu gosto muito da sua aula, Jonas, você fecha o olho e agradece para o seu professor. Ó, Glória, muito obrigado por ter me ensinado para poder ensinar. Porque não pertence a ninguém. Esse conhecimento não pertence a ninguém. Esse conhecimento não tem nome. Agora ele está sendo chamado de Vedanta. Mas Vedanta só significa o assunto. Posicionalmente, está no final dos Vedas. Então, Anta é final, Veda é Veda, Vedanta. Final dos Vedas. Só isso. Não é o nome do conhecimento. Primeiro, eu tenho que ter uma atitude. Segundo, eu tenho que ter um método. E esse método é expresso por um professor. Se você perguntar para mim por que você não pode aprender sozinho, você tem que voltar na primeira temporada do curso online grátis e assistir do início, porque está muito bem explicado. O trabalho que a gente vai fazer é equivalente a uma cirurgia no cérebro. Diz, por que você não pode fazer sozinho? Tenta.
Eu vou dar uma dica. Cirurgia no cérebro não precisa de anestesia, porque não dói. É mais fácil. Aqui não é assim. É um processo extremamente complicado, extremamente delicado, que envolve, se vocês conhecem um pouco de psicologia, muitas transferências. Muitas transferências, transferências com os amigos, transferências com o professor. Envolve ver dentro da nossa mente aqueles gaps que eu não consigo ver sozinho, nem como aluno. Eu estou estudando há 10 anos e eu digo, cara, eu ainda não tenho esse conhecimento. Eu ainda não tenho convicção desse conhecimento. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que tem mais para aprender. É claro, se não tivesse mais para aprender, o processo tinha finalizado. Mas quando você diz tem mais para aprender, a mente precisa ter um certo preparo para ouvir essas palavras, não se sentir destruído e inferiorizado e ter força para ir para frente. Isso é a tradição. Conseguir manter todas as pessoas, incluindo o professor, com uma mente de aluno. O professor é completamente inútil. A gente tem que ser aluno sempre. Isso é o que mantém a nossa mente com uma certa humildade, com uma certa compostura. Porque, no fundo, a gente está querendo fazer um processo que vai eliminar aquela necessidade que a gente tem de ser especial. Aquela necessidade que a gente tem de ser o melhor, o primeiro e tudo mais. Até aqui, a aula inaugural, a gente tem uma linha. Eu não posso fazer certas coisas antes de a gente ultrapassar essa linha. Porque ninguém me pediu para falar, eu ponho, YouTube, vamos ver o que é Vedanta. Eu não posso falar alguma coisa que vai machucar alguém. Eu não posso, até certo ponto, ser real. Eu já tento fazer bastante, as pessoas até agradecem por isso. Dizem que as aulas são boas porque tem realidade, falo o que tem para ser dito. Mas eu digo para vocês, é a ponta de um iceberg. O que tem para ser dito é um universo de conceitos e entendimentos sobre si mesmo, que vai terminar com a eliminação do ego. Não destruir o ego, mas tirar do ego o veneno que ele tem. E para você tirar do ego o veneno que o ego tem, você vai ter que brigar com o ego. Mas você não vai precisar brigar com o ego. Quem vai brigar com o ego sou eu, através das aulas. Se isso for feito de uma maneira errada, a gente vai brigar. Se isso for feito de uma maneira certa, você vai descobrir quem você é. Por que você não tenta fazer isso sozinho? Impossível. Impossível. Eu acho que até como uma ferramenta de humildade, Deus colocou nesse mundo esse conhecimento para ser recebido de uma outra pessoa igual a você. Você nunca vai receber esse conhecimento de um homem santo. Você sabe por quê? Porque o homem santo não é igual a você. Ele não dá força para você acreditar que você pode. Se você pegar o Swami como um modelo de uma pessoa extraordinária, que lê pensamentos, que aquece água, não precisa de casaco, anda sobre a água, não fica resfriado, não fica doente, não fica nada, nasceu falando sânscrito, e chega para você e diz, agora eu vou ensinar para você. Como é que ele vai ensinar? Ele vive uma outra realidade. Ele vive uma realidade completamente diferente da minha. Mesmo que ele me ensine, ele vai continuar sendo santo. E eu, o pagão, que estou aqui tentando entender como que eu posso fazer para me tornar um santo que nem ele. Mas de verdade, ele não era um pagão que se tornou um santo. Ele era um santo que sempre foi santo. E um santo que sempre foi santo não é o professor para um samsari, para uma pessoa que está no mundo de sofrimento. Você precisa de um professor que tem um perfil parecido com o seu. Todos nós precisamos. E é isso que dá à nossa mente a força de dizer, eu também consigo. Eu também consigo. Às vezes é engraçado, a gente vai nessas aulas de yoga e a gente vai se comparar com as pessoas. Aí calha de você se comparar com uma bailarina. Imagina. A bailarina não é uma boa companheira para uma aula de yoga. Porque todas as posturas que ela fizer vão ter uma flexibilidade extra, uma doçura, uma leveza, porque ela praticou durante anos. E ela já chegou ali com aquela fachada de perfeição. E agora? Como que eu vou ultrapassar essa barreira?
Às vezes é melhor eu entrar para uma turma onde as pessoas sejam iguais, porque vai me dar a possibilidade de olhar as pessoas do meu lado e aprender junto com elas como vencer os desafios desse corpo numa aula de yoga. Numa aula de Vedanta, não é diferente. Às vezes a gente olha o professor e acha que ele está muito na frente da gente, mas não é verdade. Há 12 anos atrás eu estava sentado no mesmo lugar que vocês. Tinha uma empresa, trabalhei no mercado financeiro, fui empreendedor, fiz um monte de coisa da minha vida, tinha namorada, dinheiro, família. E descobri esse conhecimento, e esse conhecimento foi fazendo uma revolução na minha vida. Aos poucos, tudo foi mudando, a maneira de ver, fui passando por um processo terapêutico que envolve o estilo de vida de yoga, até o ponto onde eu pude ir para a Índia completar esses estudos com o Swami Dayananda. E lá fiquei por 4 anos. As pessoas acham, 4 anos, que coisa maravilhosa. 4 anos estudando não é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso o efeito. O processo não é maravilhoso. O processo, na verdade, é muito difícil. Tem que ter um preparo muito grande. Algumas pessoas dizem, eu quero ir para a Índia, eu quero estudar com o professor, eu quero... Não sabe o que você está falando. Imagina assim, só para a gente ter uma comparação, não sei se alguns de vocês já fizeram esses retiros de ficar sozinho, sem falar, né? Então, existem uns retiros chamados Vipassana, aí a pessoa fica sem falar. É difícil, não é fácil. Você ganha várias coisas dentro. E você sabe o quê? O professor escolhe o seu Vipassana, que não necessariamente é ficar sem falar. Até porque para ir para um lugar para ficar sem falar, a pessoa já tem que ter até uma propensão para ficar sem falar. Imagina o professor escolher o que você vai ter que fazer por causa da sua dificuldade. Um dos meus amigos de curso teve que ficar 6 meses sem falar. Imagina. Ele não escolheu, vou para o retiro onde fica ninguém se falar. Ele falou, eu vou porque eu quero me autoconhecer. Só que era tanta ansiedade, era tanta dificuldade, que o mestre viu através dessa disciplina uma solução. E ele entregou essa disciplina, olha, você quer? Essa é a solução. E não é que o garoto abraçou? 6 meses depois ele estava um brinco, você conversava com ele, ele nem parecia que tinha taquicardia, e falava, não, é outra pessoa completamente diferente. As pessoas perguntam assim, Jonas, você em algum momento pensou em não voltar da Índia? Ficar lá para sempre? Como é que foi voltar para o Brasil? Eu não voltei para o Brasil. A pessoa que foi uma, a pessoa que voltou foi outra. Você não volta de um lugar como esse. Volta uma outra coisa completamente diferente. Esse processo de estudo faz essa mudança no coração. É uma coisa completamente diferente. Então, primeiro, é necessário uma certa atitude. Segundo, é necessário uma tradição e um método. E terceiro, eu vou entrar então com uma coragem, com uma disposição de cruzar essa linha. Cruzar essa linha onde agora eu me torno um aluno, eu me ponho dentro de uma tradição para escutar o que essa tradição tem para dizer. É necessário coragem, é necessário um preparo do ego, porque tem algumas regras básicas, e vocês devem ter notado isso quando vocês alguns de vocês, né, que estão na turma fazendo a inscrição. Algumas pessoas falam assim, por exemplo, eu gostaria de trocar alguma coisa com vocês. Né? Eu dou a aula e eu tenho alguma coisa muito importante, eu dou aqui para vocês também, que tem até mais valor que a aula. Mas a gente é obrigado a dizer não. Por quê? Porque não se troca numa aula de Vedanta. Você dá. Se a pessoa não tem dinheiro, ela pode até ter uma bolsa. E se a pessoa quiser oferecer alguma coisa em troca, a gente não aceita. Se ela quiser oferecer, que ela quiser contribuir, pode contribuir. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso é um golpe do ego. Eu dou aula para você e você dá aula para mim. Não funciona desse jeito. É um ritual. Dentro desse ritual, tem algumas regras para acontecer. Todos que estudam contribuem. Talvez as pessoas não possam contribuir da mesma forma, mas todos contribuem. As aulas não ficam para ninguém. Ninguém está autorizado a gravar essas aulas e guardar no bolso. Não. As aulas só ficam por 1 semana. Assistiu essa vez essa aula,
acabou. Uma semana seguinte, uma outra aula. Por quê? Porque você já reparou que os livros que ficam na estante ninguém lê? Ninguém lê. Acumular aula não é uma coisa sábia. A gente tem que usar todos esses instrumentos a nosso favor. Da mesma maneira que uma aula não volta atrás, a oportunidade de estudar também não volta atrás. Não pensa que porque eu estou aqui eu vou estar disponível sempre. Essa é a nossa última turma. Sabe-se lá se a gente vai ter outra turma. As pessoas costumam não sair de Vedanta. Já tem aluno suficiente, por que a gente vai abrir outra turma? Talvez a próxima turma seja em 2017. Por que não? E talvez você também esteja num outro momento de estudo, num outro momento de vida, quando passar uns 3, 4 anos e você não possa mais estudar. Então a gente tem que estudar com essa visão de que é agora. Não é necessário anotar nada, porque eu não vou ler depois. Eu tenho que só estar 100% presente. A minha mente tem que estar presente. Não importa os detalhes. A minha atitude é uma atitude de entrega, uma atitude de absorção completa. E durante uma semana as aulas vão ficar gravadas. Então você pode se entregar completamente ao processo e depois reassistir a aula, que é inclusive algo que eu aconselho a todo mundo, reassistir a aula. E pode até escrever os tópicos que você acha importante, porque tem para algumas pessoas escrever ajuda a pessoa a pensar, a refletir sobre o que ela está ouvindo. Não tem nada de errado. Tendo esses 3 elementos, a gente tem tudo o que a gente precisa para fazer uma ótima jornada na Turma Hanuman. Tudo. A Turma Hanuman conta com pessoas muito especiais, amigos de muito tempo do mundo do Yoga e Vedanta, que eu conheço particularmente, e pessoas que eu sei que para estar aqui e estar escutando uma outra pessoa falando sobre Vedanta, entende? Elas se tornam maiores do que eu, que sou professor. Porque não são pessoas que estão estudando há 5 anos. Tem gente que estuda há 10 anos, há 20 anos. E quando essas pessoas param para escutar, eu tenho que fazer as minhas orações antes de fazer a aula, para poder fazer o meu papel direitinho, porque essas pessoas merecem esse conhecimento. E de verdade, a nossa posição aqui do Vishwavidya não é uma posição de empresário, não, é um sacerdócio. É uma posição de como que a gente faz para oferecer esse conhecimento da melhor forma possível para todas as pessoas. E hoje, antes de vir para cá, a gente estava discutindo, eu, Luciano, Denise, Vitor, sobre essa turma Hanuman. E a gente, até porque é Hanuman, a gente pensou que, de repente, o melhor texto para a gente começar seja o Aditya Hridayam. Aditya Hridayam é uma oração extremamente poderosa e importante dentro da tradição védica. É uma parte da história do Ramayana. E para introduzir o Aditya Hridayam, eu vou contar para vocês uma história. Existiam 3 mulheres. 3, ok? Uma era a verdade, a outra era a história e a outra era o ensinamento. As 3 mulheres eram jovens, tinham por volta de uns 16, 17 anos, todas vaidosas, filhas de um rei sábio. E a idade foi chegando perto do casamento e elas resolveram então que elas deveriam entrar num concurso. Afinal de contas, qual de nós é a mais bonita? Todo mundo elogia uma, fala a outra, a verdade é incrível, aquela história fabulosa, nossa, aquele ensinamento é tão poderoso, sabe? E as 3 se achavam o máximo e elas resolveram então entrar numa competição, elas mesmas. E elas se amavam, eram 3 irmãs que se amavam muito. Então elas falaram assim, já sei, vamos fazer assim. A gente sai na vila. A vila é vila, só tem uma rua, A gente sai na vila, vai até o final da vila, na pracinha, e volta para o castelo. E aí, vocês vão escondidas, e eu vou aqui. A verdade falou, eu vou na frente. Vou botar uma roupa bem bonita e vou. Quando eu estiver indo e voltando, vocês contam a quantidade de pessoas que pararam para me ver.
e como que elas me viam. E a gente mede por essa quantidade e essa expectativa das pessoas, sem as pessoas saberem. As amigas acharam o máximo. Sim, vamos fazer isso. Claro, vamos fazer. Então tá bom. Aí, saiu a verdade. Ela saiu do castelo. Linda, mulher linda, elegante. Um passo depois do outro. Toda simétrica. Tinha uma explicação para tudo. Ela podia explicar tudo na vida dela, por que a vida dela era do jeito que era, e era verdadeira, não tinha nada de errado. Mas quando ela foi andando na vila, as pessoas, elas não entravam em contato com aquela beleza. Elas olhavam, ficavam um pouco nervosas. Aí uma pegou o filho e botou assim o filho junto do corpo. Outras entraram. Aos poucos, quando todo mundo viu que ela estava andando, as pessoas todas foram entrando dentro de casa. Ela chegou, deu a volta na praça, ela estava triste. Ela estava triste porque, apesar de ser verdade, né, ela não era recebida por ninguém. Quando ela deu a volta na praça, ela falou assim, vou apelar, né? Vou apelar. Ela tirou a roupa e continuou andando. E agora a gente achou que todo mundo vai sair, vai tirar foto do celular, porque é vila, mas todo mundo ia lá olhar, mas não. As pessoas trancaram a porta de casa. E ela então voltou ao castelo e falou, olha gente, eu não esperava por esse resultado, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo entender. Aí nisso saiu a história. Saiu a história. Com a roupa dela. À medida que ela ia saindo, as pessoas tinham até curiosidade de como que ela estava vestida com aquele penacho. Tinha umas coisas assim que não era que nem a verdade, simples, racional. Tinha uma certa, sabe, uma certa coisa que você olhava e te deixava preso. Os padrões da roupa da história faziam com que você ficasse olhando, tipo aqueles negócios que você fica olhando assim, você ficava olhando, o que é aquilo? Né? Parece um pavão, porque tinha cores de pavão, parece uma pele de cobra, ou não, será que é só um tecido verde? E as pessoas olhavam, iam, e ela era uma mulher bonita, e ela sorria para as pessoas, e as pessoas sorriam de volta para ela, e ela trocava com todo mundo. E as pessoas então foram se acumulando todas na porta de casa. E ela deu a volta no coreto e voltou de novo, feliz e contente. E a maioria das pessoas que já ouviu essa história, só ouviu essa história até aqui. A história voltou para o castelo, crente que era vencedora. Acontece que tinha uma terceira irmã, que era o ensinamento. Há ensinamento. Aí, a ensinamento, ela resolve, então, botou uma roupa normal. Diferente da história. Ela botou uma roupa normal. E quando ela saiu, o desfile dela era um pouco diferente. Ela não saía andando para as pessoas verem a sua beleza não. Ela saía andando e começou a conversar com as pessoas. E perguntar para elas da vida delas, como que elas estavam. E cada vez que o ensinamento falava com uma pessoa, aquela pessoa tinha uma espécie de relaxamento interno que ela não conseguia explicar. E ela se sentia bem. Tão bem quanto se estivesse ouvindo uma boa história. Só que dessa vez não tinha história nenhuma. Era um ensinamento. E quando a pessoa escutava aquilo ali para dentro dela, o ensinamento entrava nela. E ela contava para outra pessoa que estava dentro de casa. E a pessoa que dentro de casa vinha também para a porta. E escutava novamente o ensinamento. A história, você só escuta 3 vezes. Depois da terceira vez que você vê a roupa de pavão, você tem que ir para o outro lado. O ensinamento não. Você olha para aquela mulher linda e ela não está ali para mostrar uma beleza. Ela está ali para mostrar a sua beleza. E por isso, as pessoas ultrapassaram o limite da casa. E entraram na estrada também. E foram se juntando a ela.
E aos poucos, todo mundo deu a volta na praça e voltou para dentro do castelo junto. Essa linda história explica o que é, como funciona o processo de ensinamento, como que ele faz para funcionar. Vê só, ninguém está interessado na verdade. A verdade dói muito. Ainda mais se a verdade ficar pelada. Se ela tirar a roupa, aí que todo mundo tranca a porta. Aí ninguém quer mais, ninguém está interessado nisso. Porque as pessoas, todas, têm dentro de si uma verdade. É óbvio que tem. Mas elas negam a própria verdade dentro de si. E elas não estão afim de entrar em contato com essa verdade, porque elas não negam a verdade à toa. Elas negam a verdade por causa de dor, por causa de coisas que elas viveram, por causa da ignorância. Então, quando a gente apresenta a verdade nua e crua, sozinha, ela não é capaz de produzir um benefício na outra pessoa. Ela causa dor e pânico. Sem explicação, porque é verdade. Mas é verdade. É assim que funciona. Quando a história sai, a história é muito cativante. Mas depois que a história passa, você fica sem nada. Porque o que cativa na história é ela encantar a mente. Ela tem tantos detalhes, ela tem tantas coisas acontecendo, e você vive emoções e você não sei onde. Mas você se manteve livre da história. Então, existe uma quantidade grande de espectadores? Sim, existe. Mas eles são só espectadores. O ensinamento, essa mulher, ela era especial. Porque ela tinha a beleza da verdade e usava a roupa da história. Então, o que aconteceu? Quando as pessoas entravam em contato com ela, elas não ficavam presas na roupa, porque tinha uma verdade maior por detrás. Só que a verdade, quando ela é falada da maneira apropriada, ela vira daquela pessoa que escuta, ela vira um ensinamento. E o ensinamento transforma as pessoas. Então, a terceira irmã venceu a disputa. Porque ela que tem a capacidade de entrar no coração das pessoas e levar as pessoas para mais longe na vida delas. Tirarem as pessoas da vila e botarem as pessoas dentro do castelo, junto com o sábio. Aditya Hridayam é uma história com um ensinamento. Rama, que é o nosso personagem principal, é um guerreiro. Ele está cansado. Está cansado. Já são 50 anos vivendo, fazendo a mesma coisa sempre. Com marido, esposa, com grupos espirituais, com trabalho, com as desgraças que a vida apresenta. Mas nada me apresenta uma solução definitiva para a minha vida. Nada. Tudo é sempre um paliativo, uma forma de eu me esquecer, uma coisa nova para eu viver. E Rama está ali lutando no campo de batalha com Ravana. Ravana é toda a ignorância. Tem 10 cabeças. Ravana é o grande inimigo. Uma luta incansável. As flechas de Rama era um arqueiro. As flechas de Rama eram tipo, elas não só penetravam, elas penetravam e socavam ao mesmo tempo. Dizem que existem 2 tipos de armamento, os armamentos militares, tipo 9 milímetros. Quando você atira, perfura. Então eles escolhem esses tipos de armamento quando está na guerra, porque aí tem chance de pegar vários alvos. Existem outros armamentos, eu já fui militar, da polícia. A bala não perfura, só que a pessoa cai. As flechas de Rama faziam as 2 coisas. Perfuravam e derrubavam as pessoas. O cara era um monstro. Ele tinha vencido a vida. Tudo que Rama tinha para fazer na vida dele, ele tinha feito. Com uma coisa só, que ele não conseguiu. Sita. A paz dentro da sua mente. Trabalhar, ele trabalhava. Família ele tinha.
dinheiro ele tinha, um relativamente conforto ele tinha, mas de verdade, aquela paz dentro da mente que faz com que, tipo, se hoje é o dia, que hoje era o dia do meteoro, a gente está fazendo a aula no tal do dia do meteoro, que as pessoas falam. Se caísse o meteoro hoje, Rama ia falar, morro feliz, não preciso fugir para as montanhas, está tudo bem. Essa paz ele não tinha. Ele não tinha paz. Sita, a mulher dele, havia sido sequestrada por Ravana. Ravana, na ignorância, sequestrou Sita, a paz, a mente. Levou a mente de Rama embora. E agora Rama precisa resgatar Sita. A história é incrível. E a gente vai ver durante o curso, em vários momentos, vamos montando essa história. Mas a batalha final é essa, do Aditya Hridayam. Rama, de frente para o exército de Ravana, cansado de lutar, cansado de não encontrar uma solução. Ele faz as suas orações, ele tenta encontrar uma força interior, uma resposta, e vem até ele uma pessoa muito especial, o Rishi Agastya, um mestre, que só aparece dentro da história para ensinar Rama. Vê só, até Rama teve um professor. As pessoas não querem estudar, mas até Rama teve um professor. Agastya entra então dentro do campo de batalha para ensinar para Rama o que ele precisa saber para destruir Ravana. Metaforicamente, é um mantra. Metaforicamente, um mantra que ele vai cantar e que esse mantra é tão poderoso que agora ele vai ter força para destruir Ravana. Mas as palavras desse mantra têm todo o conhecimento de Vedanta destrinchado, explicadinho, mastigado, do início até o fim. E é esse mantra de Aditya Hridayam que a gente vai estar vendo, então, na turma Hanuman. Eu vou cantar, então, o início do Aditya Hridayam. Vocês podem repetir comigo. Eu vou cantar um pedaço, vocês repetem um pedaço. Depois, aqui embaixo mesmo, na sala, na página da turma, vai ter o download, né, desse Aditya Hridayam para as pessoas. Beleza, Vitor? Depois, não hoje, depois. Se você está assistindo esse vídeo agora, é depois também. Antes do dia 30, tá? Porque a gente tem um monte de coisa aqui para fazer. Vamos lá. Tato Yudha Parishrantam Samare Chintaya Sthitam Ravanam Jagrato Drishtva Yudhaya Samupasthitam Devateischa Samagamya Drashtumabhyagato Ranam Upagamya Abravit Rama Agastyo Bhagavan Rishihi Tato Yudha Parishrantam Samare Chintaya Sthitam Ravanam Chagrato Drishtva Yudhaya Samupasthitam Devateischa Samagamya Drashtumabhyagato Ranam Upagamya Bravit Rama Agastyo Bhagavan Rishihi Então,
Esses foram os 2 primeiros versos, que a gente já viu um pouquinho hoje. E no dia 30, então, a gente vai estar dando continuidade para esse estudo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Eu queria, na verdade, aproveitar esse momento, de repente, para apresentar todo mundo que vai, né, o Vitor, o Luciano. Vamos organizar isso, Vitor? Será que organiza aqui para a gente sentar todo mundo? Que aí vocês já conhecem todo mundo juntos também. Isso é... Também, todo mundo. Vamos sentar aqui na frente da televisão? Senta aqui na frente da TV. Senta aqui na frente, pô. Daqui. Você fica na frente ali. Pronto, está todo mundo aqui. Pronto, somos nós. Mais pra cá. Esse aqui é o Bicho Vidiar, né? A gente está aqui em Petrópolis e vamos transmitir as aulas todas daqui para vocês, tá? E vocês se sintam confortáveis. O que vocês quiserem mandar para a gente, mensagem, a gente está disponível para poder fazer com que essa experiência, né, de Turma Hanuman seja o melhor possível, né? Para a gente também é uma grande emoção, entende? Tá abrindo mais uma turma e juntar mais gente a essa família aqui que somos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí, Denise. Bom, eu estava aqui no começo falando com vocês, estou muito feliz que essa turma está abrindo, né, vendo essas várias pessoas entrando, novas pessoas e, enfim, estou aqui para o que vocês precisarem, para ajudar vocês. Desejo um bom estudo, um bom processo, né, para todo mundo. Puro. Eu também dou boas-vindas aí a todos vocês. Para a gente é um prazer muito grande estar abrindo essa nova turma, a última turma, né? E estou disponível aí completamente para todos. Mandem e-mail para mim, dúvidas, tudo isso podem mandar que eu gosto de responder. O Luciano ele faz um trabalho também com todos os alunos, que daqui a pouco a gente começa de novo, né, em outubro. Um trabalho praticamente pessoal de entendimento até fisiológico, sabe? Da postura da pessoa, as condições físicas, para poder fazer uma conexão com práticas de asana, de pranayama e tudo mais. Então esse é um trabalho também que a gente faz junto com os alunos, né? É isso aí. Bem-vindo todos aí, Dr. Hanuman. E o Vitor? Bom, eu fico um pouco até ansioso porque no início, quando abre turma, assim, a gente não se conhece, né? Algumas pessoas eu já conheço, né? Mas a maioria das pessoas eu ainda não conheço. Mas aí vai passando o tempo e a gente vai ganhando uma intimidade e aí fica mais legal. Nos encontros, né? Nos encontros. Com todo, A gente espera conhecer todo mundo, né? Nos encontros. Estou na expectativa. Então, muito obrigado a vocês por estarem com a gente aí nessa empreitada e nessa aula inaugural. Vamos cantar então o Mantra Pranama, que é o mantra que a gente vai usar durante toda essa turma Hanuman, para abençoar a gente. Afinal de contas, Hanuman é um símbolo muito forte dentro da tradição védica, né? E ter uma turma Hanuman para a gente vai ser algo muito especial mesmo, né? Vamos nessa? Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulям Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulям Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulям Rama Nama Varanane Pradakshina Namaskaram Samarpayami.